É impossível falar sobre marketing, venda, criação de conteúdo sem incluir a minha carreira como personal trainer nisso aqui. E pro assunto que eu vou te trazer nesse vídeo, a minha experiência como personal trainer, como professor de salão, como alguém que inclusive já atuou como treinador de atletas de fisiculturismo, não tem como não trazer essa minha experiência para esse conteúdo. Na minha experiência, acredito que se você de repente for professor de musculação, se você for personal trainer, você vai entender do que eu estou falando. Na minha experiência, é muito fácil da gente dizer o que é uma boa ficha de treinamento e o que é uma ficha ruim de treinamento. É fácil, é fácil a gente conseguir enxergar isso olhando ali no papel. Você olha naquele papel e você sabe o tipo de exercício que é prescrito dentro de uma ficha de treinamento ruim, a forma como se utilizam as séries, as repetições, as combinações ali daqueles exercícios, as utilizações de métodos, de técnicas intensificadoras, é fácil da gente definir o que é um treino ruim. E trazendo para minha experiência de marketing, também é muito fácil dizer o que é um perfil ruim e o que é um bom perfil, dando uma simples olhada. Eu olho, eu vejo o conteúdo que essa pessoa produz, eu vejo as palavras que ela utiliza, como ela usa os elementos no feed, como que ela usa os elementos no story, e a gente, como profissional, consegue dizer se essa pessoa está tendo resultado ou não. E é muito triste, porque muitas vezes é fácil resolver o problema dessas pessoas. A minha grande batalha como profissional, e acredito que você tenha essa mesma batalha com os teus alunos, é fazer com que as pessoas entendam a importância dos fundamentos. Entendam a importância de cada um dos nutrientes dentro do teu próprio negócio, da tua própria estrutura. Se você entender como aplicar o que eu vou te entregar aqui nessa aula dentro do teu perfil, dentro do teu trabalho, eu te garanto que você vai sair de um perfil de Instagram que tem um resultado X para um perfil de Instagram que tem um resultado 100 vezes X. Fazendo coisas simples, tá? Coisas muito simples. Fazendo com que o básico seja muito bem executado e gere o máximo de resultado no teu perfil. Quando eu falo de gerar o máximo de resultado, eu estou falando que um simples conteúdo de carrossel que você faz é capaz de te trazer muitos clientes, te gerar muitos recursos, muitas vendas, fazer com que o teu perfil cresça, sem que você invista um único centavo. Quando a gente entende das mecânicas de conteúdo, das mecânicas de criação de movimento, para fazer com que a nossa mensagem seja entregue do jeito certo, a gente precisa de pouquíssimas coisas. E eu não poderia deixar de citar o exemplo máximo do que é uma mensagem de impacto que gere movimento, que é a mensagem de Jesus Cristo, que não precisa de anúncio, que não precisa de mais nada, apenas do boca a boca das pessoas. Então, o que eu estou querendo te dizer é, quando você aprender a aplicar cada um dos elementos que eu vou te trazer aqui, nessa, o que eu chamo da dieta perfeita para a criação de conteúdo, você vai fazer com que o teu perfil exploda como nunca aconteceu antes. E você vai entender como viver do Instagram. Mas antes, uma única coisa. Eu sei que você está tendo muito trabalho atualmente. É provável que se você está assistindo essa aula, é porque você não está produzindo teu próprio conteúdo com competência. Você está buscando solução para ser escutado, para fazer com que as pessoas olhem para o teu Instagram e comprem de você. E você hoje provavelmente está vivendo numa rotina de 90% para 10%, o que é? Você gasta 90% em energia, em trabalho,
em dedicação para ter 10% de resultado. Quando você aprender e entender como aplicar as ferramentas que eu vou te entregar aqui nessa aula do jeito certo, você vai se pegar com 10% de gasto de energia, de trabalho e tendo 90% de resultado. E aí é onde viver do digital passa a fazer sentido, porque você vai ter tempo para tua família, tempo para fazer o que você quiser. Você vai, de fato, transbordar e desfrutar da vida que você sempre deseja. Mas eu quero primeiro me apresentar. Eu sou Santa Rosa, trabalho com marketing há mais de 7 anos, vivo do mercado digital há mais de 7 anos. E existe hoje um projeto acontecendo. Um projeto focado em criação de movimento, que ensina esses participantes, os meus alunos, a criarem o melhor tipo de conteúdo possível. O conteúdo que viraliza, o conteúdo que explode, o conteúdo que atrai um número massivo de clientes e que multiplica as tuas vendas. E se você quiser entender um pouco mais sobre como criar esse movimento no teu Instagram para multiplicar as tuas vendas, eu tenho um treinamento aqui disponível. Treinamento que tem um custo que é praticamente um presente para você, que tem um custo de R$ 27. É um workshop que eu gravei sobre criação de movimento e aplicação prática disso no Instagram, que dura mais ou menos 5 horas. E vai ser uma das experiências mais incríveis que você vai ter. Se você adquirir isso hoje, eu deixei o link aqui embaixo na descrição do YouTube. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos trabalhar um pouco mais sobre o que é essa dieta perfeita para o teu modelo de negócio. Eu poderia dividir aqui isso em 4 elementos. 4 elementos fundamentais: macronutrientes, micronutrientes, densidade alimentar e percepção. Exatamente. Macro, micro, densidade e percepção. Mas o que é cada um desses elementos dentro do teu trabalho, dentro da criação de conteúdo? Eu preciso fazer esse paralelo constante com o que seria uma ficha de treinamento para te ajudar a explicar, tá? Macronutrientes, né? A coisa macro ali seriam as categorias de alimentos, por exemplo. Eu tenho carboidratos, eu tenho proteínas, eu tenho gorduras. Numa ficha de musculação, o macro é os exercícios que você tem que fazer. Então, você tem que fazer supinos, agachamentos, levantamentos, leg press. Você tem que fazer exercícios básicos para você colher o máximo de resultado na tua conta. E aí você tem os micronutrientes, que são aqueles nutrientes mais específicos, mais direcionados, que tendem a fazer com que o resultado dos macro, de fato, atinjam o máximo da tua capacidade. Então, quando eu adiciono vitaminas e sais minerais numa dieta, por exemplo, eu faço com que carboidratos sejam melhor utilizados, com que proteínas sejam melhor utilizadas. O que seriam esses micronutrientes? O que seria o micro do treinamento? O micro é a quantidade de repetições que você coloca ali, a quantidade de descanso que você coloca naquele treino, o tipo de técnica que você coloca ou não coloca dentro de uma variação de exercício. Fazer um agachamento com 20 repetições é completamente diferente de fazer um agachamento com 6 repetições. A carga tem que mudar, o descanso tem que mudar. E o que é a densidade disso aqui? Quando eu falo de densidade, eu estou falando do quê? Quando eu falo de densidade, eu estou falando do efeito que o longo prazo ele gera no teu músculo, no teu resultado. Esse agachamento
bem executado, esse carboidrato bem utilizado, no contexto certo, durante muito tempo, vai gerar um resultado visível, vai resultar em muscularidade. Você sabe que é fácil a gente olhar para alguém e saber se essa pessoa treina há muito tempo, olhando a densidade muscular dela. Aquela musculatura está viva, está forte, está presente. E, por fim, nós temos a percepção. A percepção é um ponto muito importante aqui de ser observado. E vai fazer muito sentido para você quando a gente trouxer para o conteúdo como que funciona a percepção. Essa pessoa, imagina que eu vou colocar essa pessoa, e essa pessoa chegou hoje na sala de musculação, e eu falo que ela tem que fazer supino. Ela tem que fazer supino. E ela vai lá, e ela vai no banco, ela tem muita dificuldade de executar supino porque ela não tem coordenação motora alguma para aquilo. Ela vai fazendo ali com muita dificuldade, e ela sente muita dor em executar aquilo. Ela sente muita dor, é difícil de fazer, mas não vai gerar resultado, não vai gerar um resultado expressivo visualmente. Veja, a quantidade de esforço, a quantidade de trabalho que você realiza não tem qualquer relação com o resultado que você vai ter. E eu vejo, talvez seja o teu caso, todos os dias, pessoas no digital querendo ter um resultado que não estão prontas para receber. Você não sabe como criar conteúdo, você não conhece o teu público, você não você não entende qual que é o tipo ideal de comunicação para colocar ali, você nem sabe se o que você está produzindo no teu Instagram está correto, porque você não domina a criação de movimento. E você faz aquele post com todo esforço, com todo carinho, e você não tem o resultado desejado. Você está quebrando o fundamento da percepção. Você está esquecendo que o começo é de adaptabilidade. Mas não é tão simples assim. Aquela pessoa volta, ela tem constância, ela volta para fazer supino no outro dia. O que acontece? Existe um ganho incremental de força à medida que eu faço supino, e existe uma capacidade de ganho de recrutamento motor, ou seja, uma pessoa que treina há 6 meses, ela tem capacidade de gerar X de resultado quando ela faz uma repetição com 20 quilos. Essa mesma pessoa, daqui a 2 anos, fazendo o mesmo exercício, ela tem uma capacidade muito maior de gerar resultado. Ela já recruta muito mais músculos, muito mais neurônios motores, unidades motoras para fazer aquele movimento. E quando a gente combina esses 4 elementos na criação de conteúdo, a gente começa a entender uma coisa importante. Você não está utilizando teu conteúdo. Você não está utilizando o teu Instagram do jeito certo, da forma como ele deveria estar sendo utilizado. Quer ver o exemplo? Vamos pensar no macro. O que é o macro? O macro é todo o conceito da criação de movimento. Para criar movimento, eu preciso conhecer meu público-alvo, eu preciso definir o que é o meu nicho, eu preciso entender como é que funcionam todas as mecânicas de criação de stories, criação de feed, eu preciso entender quais são as dores, desejos do meu público, eu preciso conhecer quem que é o inimigo que eu estou combatendo naquele perfil, o que eu quero gerar de resultado, qual que é a solução que eu promovo para o meu público. Eu tenho que entender o básico. Eu tenho que dominar aquele básico. Sem isso, você não consegue avançar. E tem gente que não sabe qual que é a função de cada ferramenta ali do próprio Instagram. Tem gente que publica feed como se fosse carrossel, tem gente que publica carrossel como se fosse história. Não entende que cada elemento ali está onde está por um motivo. Depois que você domina esses macros, aí o que você tem que definir? Quais são os micros? O micro, basicamente, é aonde você vai colocar 100% do teu esforço.
existe algo no teu Instagram que se você dedicar 100% do teu esforço, você vai colher resultados absurdos. Quando eu falo colher, dar 100% do teu esforço, não quer dizer que você não está usando outras variáveis, mas quer dizer que toda a tua atenção está ali. Observe como eu produzo os meus carrosséis. 100% do meu esforço está em produzir aqueles carrosséis que levam o meu público a assistir aquela aula. Meu trabalho é direcionado em fazer com que você consuma aquele carrossel, goste do que viu, venha até essa aula e ao final disso aqui, clique aqui para acessar esse produto de criação de movimento, que fique curioso para entender como se cria esse movimento, como se cria esse conteúdo para fazer com que o meu Instagram multiplique em vendas, multiplique em resultados. Esse é o meu micro. É aqui onde eu enxergo o meu negócio. E é importante quando a gente faz isso por simples motivos. Criar conteúdo para vender nos stories te gasta X de trabalho. Criar conteúdo para vender em formato de Reels te gasta X de trabalho. Criar conteúdo para incorporar um modelo de lançamento te gasta X de trabalho. E você tem tentado gastar toda a tua energia fazendo tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Quando você entende como isso funciona, você entende que, cara, é possível fazer 1 milhão de seguidores, é possível fazer 1 milhão de reais produzindo bons carrosséis. Peraí, se eu entendo que o carrossel é o micro que eu vou querer utilizar de estratégia, eu consigo colocar toda a minha força para criar os melhores carrosséis possíveis que vão atrair o meu público para um processo de compra. Então, toda a minha energia vai estar ali dentro. Você conhece todo o macro do Instagram, do teu trabalho, mas o micro é a estratégia que você vai usar para seguir. E aqui é onde entra a densidade. A partir do momento em que essa estratégia está sendo treinada, aplicada, refinada, no longo prazo, longuíssimo prazo, você vai ver uma curva crescente de performance, uma curva crescente de resultado no teu Instagram. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que estou querendo dizer que se você decide, de repente, fazer do jeito que eu faço, em criar carrosséis que gerem venda, carrosséis que gerem lucro, o teu perfil e multipliquem as suas vendas todos os dias, você vai começar, de repente, fazendo um carrossel e talvez ele não gere nenhum resultado. Mas no segundo carrossel ele vai gerar 10 curtidas, no terceiro carrossel 15 curtidas, no quarto carrossel uma venda. 3 meses depois, 90 carrosséis produzidos depois, teu Instagram e o teu bolso são completamente diferentes. Agora presta atenção no negócio que aqui está o pulo do gato. Aqui que está o pulo do gato. A percepção. A percepção vai mudar a tua forma de enxergar o teu negócio. Como você nunca viu na vida. E eu adicionei esse elemento de percepção depois de ver meus alunos, conhecidos, criando conteúdo. Você pega o modelo de alguém, de conteúdo, e aquele modelo, meu amigo, é imbatível. Aquele modelo de Reels, de repente, de 8 a 10 segundos, que tem um potencial viral absurdo, o modelo, ele realmente é campeão. Só que você não sabe usar aquilo. Tem gente que não sabe usar a ferramenta do Instagram, tem gente que não sabe, não tem noção visual, de cor. E aí cria um conteúdo e o conteúdo é feio, é desagradável. Aí você pega ali, aí você faz um Reels e você não segue as regras do Reels. O título do jeito certo, as sentenças e os argumentos como tem que de fato estar, você não faz o dever de casa. A tua percepção para aquele tipo de conteúdo ela não está aguçada. E aí você não tem resultado. E é isso que tem acontecido com toda certeza com você nesses últimos tempos. Você tem pulado de estratégia em estratégia, de truque em truque, de sacada em sacada de Instagram,
mas sem aguçar a tua percepção para aquela técnica. Você faz um pouquinho de cada coisa e diz que nada dá certo. É óbvio que nada vai dar certo. Você não deu tempo para afiar as tuas unidades motoras, a tua treinabilidade. Eu gosto muito de brincar que é uma ofensa, tá? É uma ofensa para alguém que é faixa preta de qualquer arte marcial. É uma ofensa para qualquer fisiculturista, para qualquer atleta de alta performance não ser milionário com o Instagram. Você é faixa preta de qualquer coisa, se você é atleta de fisiculturismo de qualquer coisa, se você atingiu algum pináculo de performance de qualquer atividade, é uma ofensa que você não seja milionário com o Instagram. Porque você já tem todo o domínio consciente do que é necessário para se chegar no máximo da performance, que é entender o meu ecossistema, escolher uma habilidade a seguir, desenvolver essa habilidade massivamente, adquirir percepção até que a densidade aconteça de fato. Eu escolhi implementar o conceito de criação de movimento que eu ensino a você nessa aula. Tem aqui na descrição, através de carrosséis. Então, em algum momento, quando você, por algum motivo, ver o meu Instagram explodindo apenas por conta dos carrosséis, você vai se lembrar dessa aula e desse conteúdo. E a grande questão é, você tem a oportunidade de já começar a aprender isso hoje. E lá na frente, quando você enxergar o movimento que está acontecendo, você falar, ainda bem que eu comecei a aprender lá de trás. Ou você pode esperar para ver todo o movimento e a coisa acontecer e falar, beleza, agora eu girei a chave, agora eu vou começar. E você vai se lembrar do que eu estou falando. Não interessa o tempo que você começa. Não interessa se você vai começar hoje, não interessa se você vai começar daqui a 10 anos. Você sempre vai começar do primeiro passo. É impossível você ter todo o resultado de uma vida só porque você quer que tenha resultado. É muito comum nesse jogo de Instagram as pessoas entrarem e começarem a criar conteúdo quando elas estão quebradas no bolso. Então essa pessoa chega para mim e fala, Júlio, eu estou quebrado, nada dá certo, eu estou desesperado porque eu tenho que pagar contas, eu tenho que cuidar da minha família. E essas pessoas, elas me contam as histórias de vida delas como se o fato dessas histórias delas serem muito tristes, difíceis e delas precisarem de resultado para ontem, ser o suficiente para fazer com que o negócio funcione assim. Não funciona. Não faz a menor diferença se você está passando fome ou se você tem R$ 1 milhão no teu bolso disponível. O primeiro passo ele é igual para todo mundo. Então, sábio daquele que começa o primeiro passo, a criar movimento, a entender e dominar o básico desde cedo. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que essa aula tenha feito sentido para você e te convido a dar esse próximo passo e participar do nosso workshop de criação de movimento e multiplicação de vendas no teu Instagram. Até mais.